Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rafaela Pedrosa, sou da empresa Bavana e hoje estamos aqui para mais uma noite de Hangout ao vivo com a Rosana Ortiz para falar sobre astrologia, mitos e verdades, enfim, muita coisa gostosa por hoje. Então eu quero apresentar a vocês a Rosana. Eu queria, antes de apresentar a Rosana, pedir desculpa que a gente teve uma falha técnica aqui com o nosso Hangout. Mas já estamos aqui conectadas, graças a Deus, e vamos começar agora o nosso Hangout. Então, queria apresentar a vocês a Rosana Ortiz, ela que é astróloga, professora de astrologia, de angelologia, taróloga, tudo de bom. Quer falar um pouquinho de você? Oi, bom, eu trabalho, primeiro, boa noite, muito bem-vindos, né, a todos, muito bem-vindo a todos e desculpa a nossa falha, foi alguns minutos, né? E eu gostaria de dizer assim, eu trabalho há bastante tempo com astrologia, desde 95, mais ou menos, 94, 95. De lá vim aprendendo mais, tarô, astrologia, meditação, florais, né? E eu faço um trabalho que eu considero um mix, né, de várias terapias e vários conhecimentos. E amo muito o que faço. Sim, com certeza, dá para ver. E a novidade é que o Bavana está lançando agora um curso online de astrologia para quem quer aprender sobre astrologia, para quem quer começar a fazer leituras de mapa astral. Esse é um curso 100% online e por isso, e a gente sabe que as pessoas têm muita dificuldade de entender a astrologia e também alguns mitos com relação a isso. Será que é verdade? Será que funciona? Será que não funciona? Então a gente resolveu, convidou a Rosana para fazer essa palestra online, explicar para todo mundo, enfim. Então, para quem não conhece o Bavana, a gente está no Facebook, facebook.com/Inspirando Despertar. A gente faz eventos de autoconhecimento. O nosso foco é levar o despertar da consciência e o autoconhecimento para as pessoas. E a astrologia faz parte disso, né, Rô? Faz muito, assim, é um caminho, uma ferramenta valiosa que dá para descomplicar. A astrologia não é complicada, ela foi feita para usar. Nós temos que usar esse instrumento, aprender a usar. E dá para facilitar. E o legal, o que eu gosto da astrologia, assim, antigamente a gente estava muito mais conectado com essa influência dos astros do que agora. A gente se desconectou disso, né? Dessa influência que os astros exercem sobre nós, sobre as marés, sobre nós seres humanos, claro. E eu acho que é um reencontro, né? É um reencontro. Da mesma forma que o homem se desconectou da natureza e está vendo um retorno, principalmente, né, quando os índicos e cristais, os índicos estão crescidos já, né, e fazendo essas coisas maravilhosas como Bavana para nós, né, oferecendo com tanta maestria tudo isso que o Bavana oferece, cursos, retiros, tudo que é necessário para o despertamento, né, nesse momento. Então, a astrologia faz parte, a reconexão com a natureza, a reconexão com o céu e com a terra. A astrologia é também a natureza. E a astrologia é um grande despertar, assim, no processo de autoconhecimento, para a gente entender o que a gente... Eu, pelo menos, quando eu descobri, assim, meu mapa, que foi a Rosana que me ensinou tudo, enfim, que eu falei, gente, exatamente isso, tá tudo aqui no meu mapa, e por isso que eu tenho por isso que minha alma se expressa nessa existência dessa forma, né, e existe toda essa influência, e por isso que eu vim cumprir essa missão. Então, foi um grande despertar, assim, para mim, de eu entender e assumir exatamente quem eu sou, né? Então, eu acho que a astrologia... Como uma boa aquariana, né? A Rafa é aquariana, a astrologia é regida por Urano, Touro para realizar, né? Aquário para idealizar, para sonhar, né? E às vezes a gente fica muito, assim, negando as nossas origens, né? Quem a gente é. A gente tem certas características que a gente não quer assumir. Eu, por exemplo, eu tenho um ascendente em Touro muito... assim, bem forte, prático, né? Prático e bem conectado com a Terra, com a questão da realização, né? Com a realização. E aí, quando eu me deparei com ele no negar, não, agora eu sou aquariana, né, que eu sempre fui, sempre me disseram que eu era muito autoritária. E eu não gostava disso, então acho que é muito assim, de se aceitar, de a gente se entender, ok. É determinado, né, obstinado.
isso, então vamos se aceitar, né? Vamos aceitar nossas sombras, nossas qualidades e tornar tudo o nosso maior potencial. Então, eu acho que a astrologia, pelo menos para mim, eu já estou dando a minha opinião aqui. Mas, enfim, a gente tem esse curso está super especial, curso online. A gente vai ter 16 aulas ao vivo com a Rosana a partir do dia 17 de fevereiro. Enfim, eu vou parar de falar aqui, porque a astrologia é um tema que eu gosto. Vou deixar a Rosana falar. Então, sejam bem-vindos. Mais um importante recado. A gente está aqui, a equipe Bavana está monitorando as nossas mídias sociais. Então, se você quiser mandar qualquer pergunta, dúvida, entra lá no facebook.com/Inspirando Despertar, manda suas perguntas que a gente vai colocar aqui no ar para a Rô, ok? Então, a gente está esperando suas perguntas. Um beijo e aproveitem a palestra. Obrigada, Rafinha. A Rafinha é uma super aquariana, com esse ascendente em touro realizador, né, Rafa? Então, gente, vamos conversar um pouquinho. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aí online com a gente, né? E a gente vai falar um pouquinho. Nessa introdução, a Rafa já deixou bastante claro e de forma bem bacana que a astrologia é uma ferramenta preciosa, né? Quando você nasce, tem uma configuração no céu, né? E a gente precisa da longitude, da latitude, das coordenadas, né? Por isso que a gente pergunta quando vai fazer o mapa. Qual é a data completa de nascimento, hora de nascimento e qual é a cidade que você nasceu. A partir disso, a gente vai traçar o seu mapa de nascimento e aí lá está tudo revelado. E a função do astrólogo é ser o intérprete das estrelas, né, da linguagem das estrelas. Há toda uma linguagem simbólica ali, que quem vai interpretar é uma pessoa que estudou, etc., que é o astrólogo. Mas a astrologia, ela é técnica também, a gente vai fazer cálculos para obter esse mapa. Então, eu gosto de contar também um pouco de mim, porque quando a gente tem por volta dos 29, 30 anos, às vezes se instala uma crise, as crises podem se instalar diversas vezes, né, em nossas vidas, mas uma das vezes é por volta dos 29, 30 anos. O que aconteceu comigo foi que eu era programadora, analista de sistemas, etc., estava numa depressão profunda, tinha 2 filhos pequenos, e comecei a me questionar, até que me indicaram um astrólogo, que também era psicólogo, e eu fui até esse astrólogo, e ele, com muita delicadeza e com muito respeito, né, foi colocando todas as questões que ele via do meu mapa em apenas uma única folha de papel, com a mandala do mapa. Foi falando, né, e por que de eu estar daquela forma, né, falando sobre algumas coisas que as pessoas me falavam há muito tempo, às vezes, assim, eu não me via daquela forma. E aí, ele me revelou uma dimensão do meu ser que eu desconfiava ter, mas não sabia muito. E eu estava indo para um caminho totalmente da racionalidade, né, como programadora, analista, etc. Na verdade, eu tinha um chamado espiritual e de seguir um outro caminho muito grande. E saí do consultório dele e falei assim, eu vou estudar astrologia. E a partir de então, tive também algumas experiências místicas, que não vêm ao caso aqui. Um outro momento eu compartilho com vocês, quando a gente tiver um hangout para falar de anjos, tá? E aí, foi quando começou tudo, depois de um tempo eu estudei florais, etc. E daí eu já estava sem depressão, seguindo outro caminho, pedi demissão do meu emprego. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, através dessa experiência, é que muitas vezes a astrologia nos ajuda nos nossos conflitos. Tem diversas ferramentas no mundo, obviamente, tem diversos tipos de terapias, mas a astrologia, ela é muito valiosa porque ela consegue sintetizar, né? Numa consulta, às vezes, ou um amigo mesmo, se vocês têm algum amigo astrólogo, ou uma pessoa mais próxima, enfim, que possa dar aqueles detalhes para vocês. E aí, por isso que a gente também, né, a gente está lançando curso online e tudo, mas hoje também é para falar sobre os mitos da astrologia, né? Então, um dos mitos da astrologia é a questão do... todo mundo vem e pergunta, Rosana, quer dizer então que eu sou, por exemplo,
eu sou Libra com ascendente em Leão, né? Desculpa, Libra com ascendente em Leão. A partir de 30 anos eu virei leonina, né? As pessoas falam que a partir dos 30 anos, mais ou menos, nós somos o ascendente. Mas não é a verdade, tá? Simplesmente a partir dos 30 anos, em virtude do retorno de Saturno, que se dá mais ou menos por volta dos 29 anos, o planeta Saturno é o planeta do dever, né? Da responsabilidade, ele é o planeta do nosso, do cumprimento da nossa, um dos planetas do cumprimento da nossa missão na Terra. E quando ele, por volta dos 30 anos, quando ele faz o retorno ao ponto que está no nosso mapa astral de nascimento, ele faz uma chamada, ele traz uma chamada, falou assim, olha, você quer continuar nesse caminho? Ele é um planeta que nos fornece estrutura. Ele falou assim, se você quer continuar, ok, se é esse o caminho que você tem a seguir, né? Se não, eu estou aqui para ajudá-lo a percorrer um outro caminho, mas você vai ter que passar pelo portal de Saturno. O portal de Saturno, às vezes, traz uma depressão iniciática, às vezes traz uma mudança mesmo de vida para uma nova estrutura. E em virtude desse planeta estrutural, a gente começa a encarnar mais, ficar mais precisamente, assim, mais ligada, conectada à Terra, e aí a gente manifesta mais o ascendente. Mas o que acontece, na verdade, é que a partir do momento em que a gente começa a entender mais de si, né, a gente vai para o ponto oposto ao signo solar. Então, por exemplo, se você é Áries, você tem uma tendência a caminhar para a Libra, porque a astrologia trabalha por eixos. Então, Áries, o oposto é Libra. Áries é o signo do eu, Libra é o signo do outro. Em Áries nós temos a autoridade, a liderança, a iniciativa. Em Libra nós temos a diplomacia, a cooperação, né? O respeito, né? Nos relacionamentos, o servir. Em Touro, em outro eixo, são 6 eixos, porque são 12 signos. Em Touro nós temos o ter, obter, conseguir, a segurança material, os recursos. Em Escorpião nós temos os desafios do campo emocional. Então, a segurança emocional. Então, Touro e Escorpião. No terceiro eixo, nós temos Gêmeos e Sagitário. Em Gêmeos, nós temos o conhecimento, as pequenas viagens, a rapidez. Em Júpiter, a gente aprofunda esse conhecimento com conhecimento superior, né? Uma busca, né? Pelas filosofia, etc. Então, a gente tem o terceiro eixo. O quarto eixo é Câncer e Capricórnio. Em Câncer nós temos raízes, família, enfim, respeito, né, às tradições. Em Capricórnio nós temos o dever, o mundo, a responsabilidade, aquilo que eu digo assim, que Câncer são as raízes e Capricórnio as asas, né? Nesse sentido de ir para o mundo, de realizar o que você tem que realizar. No quinto eixo nós temos Leão e Aquário. Em Leão nós temos a magnanimidade do ser, né? A criatividade, né? O centramento. E em Aquário nós temos o eu social, né? A ajuda humanitária e grupos, equipes, pessoas, né? Invenções, etc. No sexto e último eixo nós temos o eixo Virgem-Peixes, né? Dizem que foi esse o eixo que Jesus veio servir na Terra. Por isso que a era de Peixes, né, foi a era inaugurada por Jesus. E aí nós estamos aí na transição da era de Peixes para a era de Aquários. Então Jesus veio separar o joio do trigo, né, como um virginiano que seleciona, que, digamos assim, classifica, organiza, tem essa questão de trabalhar muito bem com a concretude, né? Corpo físico, etc. E a espiritualidade de Peixes, né? Peixes tem um arquétipo de salvador, né? É o espírito da Cruz Vermelha, a gente fala. Os piscianos normalmente querem ajudar, salvar, etc. Então, a gente tem esse sexto eixo. E aí, se você é, por exemplo, virgem, naturalmente você vai trabalhar no eixo, ficar um pouco Peixes, até equilibrar, até ter esse eixo dentro de si. Um pouco de virgem, um pouco de Peixes. Então, se você é Libra, você vai tender a Áries, o ascendente, né?
o signo, não o ascendente, o seu signo. Se você é touro, você vai tender para escorpião, até apreender o eixo dentro de si. Entrar em sintonia com esse eixo. E aí nós temos uma outra questão. Bom, o ascendente, então, a gente sabe que não é mais forte após os 30 anos, tá? Ele vai ser forte o tempo todo, porque o ascendente é a porta com a qual você manifesta as energias do todo o mapa. E aí tem uma questão aqui também que as pessoas costumam perguntar muito, né? Todas as pessoas do mesmo signo são iguais? Não, né? Isso é mito mesmo, porque por isso que às vezes as pessoas falam, não acredito em astrologia, né? Eu sou aquário, a minha irmã é aquário, nós somos tão diferentes, graças a Deus, né, que são diferentes. Já pensou se todo mundo fosse igual, ia ser muito chato, mas assim, o que é bacana é que a astrologia, você é o mapa todo, né? Então nós temos 12 casas astrológicas no mapa. Então uma pessoa que é do signo de aquário, que tem o sol na 6ª casa de Virgem, vai ser uma pessoa bem diferente que a aquariana, que tem o sol na 12ª casa de Peixes. A casa 6, uma casa tão prática, prática, realista, né? E a casa 12, uma casa tão espiritual, tão inspirada. E aí já começam as diferenças, conforme o sol onde cai, onde você cai na casa, o ascendente vai ser outro, de 2 em 2 horas muda o ascendente, né? De 2 dias em 2 dias e meio muda a posição do signo lunar, da mesma forma que Saturno demora 29 anos para dar a volta no zodíaco inteiro, ele fica 2 anos e meio em cada signo, a Lua demora 2 dias e meio em cada signo, então em 28 dias ela fez todo o ciclo, por isso que as mulheres, né, são lunares, né, a menstruação das mulheres, o ciclo menstrual normalmente é um ciclo de 28 dias, é um ciclo lunar. Aí uma outra questão também que as pessoas me perguntam bastante é sobre o inferno astral. E inferno astral existe? Ele funciona? Na verdade, gente, o inferno astral, ele não existe. Até eu falo assim, gente, não vou falar inferno astral, vamos falar astral, né? Vou falar assim, vamos falar essa palavra que já vem carregada de tantas coisas que são difíceis. Na verdade, o que acontece é que quando a gente está 36 dias antes de completar a revolução solar, ou seja, do Sol voltar para o grau do nosso nascimento, que é o aniversário, o que acontece? Que é como se a gente tivesse, antes de nascer, na barriga da mãe, né, com 8 meses, quase 9 meses, né, ali de gestação, e você vai nascer. Como é que a criança fica, o bebezinho, o feto, fica dentro da barriga da mãe já para nascer? Ele fica no momento em que ele está esperando, aguardando o nascimento, não tem mais espaço, é o momento em que você tem que aguardar. Então, o momento, os 30 dias que precedem o aniversário, são muito bacanas para reflexão. Não é o momento de se tomar decisões, porque é o momento em que haverá uma renovação da energia do Sol e um novo ciclo vai iniciar de 12 meses. Então, não é que seja um inferno astral, não, simplesmente é um momento de diminuição. Sabe por que fala inferno astral? Porque nosso mundo é muito ocidental, é muito masculino, a gente tem que estar sempre agindo, fazendo muita coisa. E esse mês, que é um mês de recolhimento, né, é um mês de reflexão, é um mês de diminuir a velocidade, é considerado como se fosse algo ruim, mas na verdade não, é um mês bastante espiritual, porque é como se você tivesse com o Sol na 12ª casa do mapa, antes de você fazer esse novo respirar e essa renovação, tá? Então, não tem inferno astral. Tem, sim, uma diminuição das energias solares, né? Uma introspecção para vir um novo ciclo, uma nova explosão de energia na sua vida. Aí, assim, tem uma questão muito bacana que as pessoas me perguntam, né? Como é que é a questão da combinação dos signos? É mito
que a gente tem que signo tal não combina com signo tal, é verdade. O que acontece é que tem 4 elementos na astrologia: elemento fogo, elemento terra, elemento ar e elemento água. Cada elemento tem, na verdade, são 3 signos por elemento. E aí, os signos do elemento fogo, que são Áries, Leão e Sagitário, naturalmente eles se dão bem com os próprios signos, né, do elemento fogo e com os signos do elemento ar, porque fogo e ar são elementos compatíveis. O fogo alimenta, na verdade, o ar alimenta o fogo, né, expande o fogo, então são elementos compatíveis. E aí os signos do elemento ar são Gêmeos, Libra e Aquário, que também se dão bem com os próprios signos do elemento ar e com os do elemento fogo. Naturalmente, esses elementos eles são compatíveis, são complementares, é muito boa essa combinação. Os de elemento terra se dão muito bem com os de elemento água. Elemento terra, Capricórnio, Virgem, né? E Touro se dão muito bem com o de elemento água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, porque a água, né, deixa a terra mais fofa, né? Ela tem são elementos que são compatíveis. Mas não existe só o signo solar, né? Então, por exemplo, uma pessoa de Capricórnio, então, não se dará bem com uma pessoa, vamos supor, de Aquário, porque uma é do elemento terra e outra do elemento ar? Não, podem se dar muito bem, porque a gente tem que ver a composição do mapa. A princípio, tem essas combinações de elementos, mas é muito mais profundo do que isso. Vamos supor que o capricorniano, aliás, eu conheço vários casos assim, um Capricórnio, por exemplo, casado com Aquário, né? Mas o Capricórnio, às vezes, tem o ascendente em Aquário, o Aquário tem o ascendente em Capricórnio. Então, aí já vão ter digamos assim, uma identificação muito grande. Então, a questão dos signos opostos que eu falei para vocês é muito interessante. A gente vê muitas uniões e muitas amizades de signos opostos complementares, aquele dos eixos que eu falei para vocês, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar também, que essa questão, o astrólogo não é guru, o astrólogo não é mestre, o astrólogo é uma pessoa que estudou, né? Que demorou muito tempo, assim, muitos anos, conforme, principalmente as pessoas têm mais idade, lendo. Mas a interpretação do mapa, a pessoa fala, mas aí a questão de ciência, o astrólogo não tem turbante, gente, não tem bola de cristal, não é essa a função, tá? Todo respeito a quem tem o seu turbante, a bola de cristal, né? Mas a função do astrólogo é fazer o cálculo, utilizar a técnica para o levantamento do mapa. Então, o levantamento do mapa é astronômico, né? Porque vai ter cálculos, você vai ver efemérides dos planetas, e a interpretação do mapa é um processo astrológico que une, né? Um pouco muito conhecimento, um pouco a interação. O astrólogo não deve ser aquela pessoa que fica numa cadeira vomitando só um monte de informações, né? O bacana é haver uma interação, né? Então, quando você vai consultar uma pessoa, é bacana você conversar, falar, porque a função do astrólogo é tirar o melhor do melhor que há em você e mostrar através da carta celeste de nascimento e também assim, digamos, fazer uma análise de alguns pontos que precisam ser melhorados, que você possa trabalhar nessa existência. Deixa eu falar. Aqui tem uma outra perguntinha. Inferno astral. Outro mito da astrologia, né? Essa questão também dos relacionamentos, existe uma forma da gente trabalhar os relacionamentos em astrologia, que é a sinastria. A sinastria é uma composição, uma comparação de mapas, né?
que a gente vai ver as compatibilidades. Então, por isso que, mesmo sendo de signos aparentemente que não se combinam, às vezes você se encanta com a sinastria, que mostra evidências maravilhosas para um relacionamento, para uma sociedade, né? Então, eu acho que é uma ferramenta também bastante interessante dentro da astrologia. Outra coisa também que o mapa fica muito forte, né? A gente olha o mapa de dois, por exemplo, de duas pessoas de signos iguais, né? Vamos pegar uma pessoa, dois sagitarianos, vamos colocar assim, né? Mas às vezes a forma, um é totalmente extrovertido e às vezes o outro é introvertido, um prefere ficar mais nos bastidores, outro gosta de ficar mais como se fosse em evidência. E aí a gente vai olhando o mapa, né? Do extrovertido pode ter uma lua em leão, signo lunar em leão. O introvertido pode ter uma lua para um signo lunar em peixes, né? Aí já vai mudar toda a dinâmica dessa combinação dessa, digamos assim, de duas personalidades muito com coloridos totalmente diferentes, embora possam até ser de anos diferentes, né? Mas terem nascido no mesmo dia. Duas pessoas de 24 de novembro, de anos diferentes. Uma nasceu com a lua no signo de leão, que vai ser a extrovertida, né? E a outra nasceu com a lua em peixe, que vai ser o mais espiritual, mais sentimental, mais... Né? Então, agora a gente pode falar um pouquinho das características de cada signo, para vocês, acho que é bacana quando a gente ouve do próprio signo, né? Para vocês que quiserem fazer perguntas também, e etc., e participar. Então, nós temos o signo de Áries, é o primeiro signo do zodíaco, ele é um signo regido por Marte, é um signo do elemento fogo, e a qualidade de Áries é cardinal. Então, os arianos, eles são naturalmente impacientes, porque eles são regidos pelo guerreiro, né? Eles são naturalmente impetuosos, são corajosos, e eles estão sempre iniciando alguma coisa nova, porque a função de Áries é iniciar, né? E desbravar, né? É liderar. E eles são bastante criativos também. Áries não está nem um pouco preocupado com o que passou. Normalmente ele está preocupado com o que está por vir, porque ele quer conquistar. E depois a gente vem no signo de Touro. O signo de Touro é um signo regido por Vênus, a deusa do amor, né? Da protetora das artes, também protetora da justiça. E aí ela rege Touro. Touro é um signo de terra, um signo de qualidade fixa, e aí a gente ouve sempre dizer que os taurinos são teimosos, porque naturalmente, como terra e com qualidade fixa, é difícil demover um taurino, uma vez que ele tem uma ideia, ele quer seguir um caminho, né? Então, Touro é muito sensível, tem sensualidade, em virtude da terra, normalmente é um signo de bastante beleza, né? As pessoas têm bom gosto devido à influência de Vênus, da deusa Vênus. E eles são obstinados, determinados. E eles são também muito... O paladar para o taurino é muito importante, comer bem, dormir bem, né? Gosta de artigos refinados, né? Para o taurino, ele odeia desperdiçar ou quebrar alguma coisa que ele está guardando e que ele mantém da família. E nesse ponto ele é um pouco parecido com o canceriano, né? Eles mantêm as coisas, eles não querem quebrar nada, eles não querem... Então, se você tem que dar alguma coisa da sua família para um signo guardar, para uma neta, um filho, né? Dê para um taurino ou para um canceriano, porque dependendo do signo vai dar a menor importância para jogar fora. E porque não é a função dele dar essa importância, entendeu? E aí nós temos o signo de Gêmeos, a regência é Mercúrio, né? Os geminianos são muito mercuriais, né? A palavra-chave de Gêmeos é a comunicação e a inteligência, a rapidez. Então, em Gêmeos é um signo de ar e é um signo mutável. Quando você vê, ele já foi embora. Passou e já foi, é uma ventania praticamente, né? Porque Gêmeos é difícil de pegar. Enquanto Touro é terra e é fixo, é comprometido. Gêmeos é ar e é mutável. Então, ele muda toda hora. Não é função de Gêmeos ser a mesma coisa sempre.
né? É a função de Touro manter, né? E não é a função de Áries manter, a função de Áries é iniciar, né? Então a gente tem Áries, Touro e Gêmeos, né? Que são o início, o meio e a mudança, já o último mês das estações. Aí a gente entra numa nova estação com o signo de Câncer, que é outro signo de qualidade cardinal, de água, regido pela Lua, gente. É difícil um canceriano que não fale da mãe, logo que você conversa com ele, no início, assim, já vai falar da família e da mãe. Porque signo de Câncer é Lua, Lua é mãe. Signo lunar, de família, de alimento, né? De estar com as pessoas, de querer te abraçar, pegar, é muito tato, é muito sensível, às vezes não quer falar muito de si no primeiro momento, é reservado, mas assim, que te conhece já, você já virou da família, às vezes, né? Então, em Câncer nós vemos muitas vezes os melhores mães e pais do zodíaco, e aí você não precisa ser canceriano, às vezes você tem no mapa astrológico do nascimento a casa 4 muito habitada, que é a casa canceriana, você tem a Lua em Câncer, você tem o ascendente em Câncer, já vai mudar toda essa configuração, tá? A gente tem uma pergunta da Amanda, ela está perguntando assim, é uma dúvida sobre os elementos. Legal, pode falar. Se a pessoa tem um signo solar em terra, ascendente em ar e lua em fogo, fica mesmo difícil lidar com a própria personalidade? Eu diria que... Oi, Amanda, tudo bem? Obrigada pela participação. Eu diria para você que é muito colorido, é uma personalidade rica e colorida, e complexa, assim, né? Porque tem um pouco de si, né? Um pouco, na tríade principal, ela traz um percentual, né? São 3 elementos na tríade principal. Então, vai te deixar com múltiplos talentos, provavelmente, né? E bastante interessante. Eu acho que não atrapalha, eu acho que ajuda num sentido de te dar muitos talentos, mas pode ser que num certo momento existam muitas direções, né? Fica meio que como a borboleta do zodíaco, querendo pousar, né? E provar o néctar de todas as flores, mas se você me falasse pelo menos um dos signos, ficaria mais fácil para eu te dar umas dicas. Ela tem terra, fogo e ar. Eu sei que o solar é virgem. É virgem, aquário e Áries. Então virgem, aquário e Áries. Sol em virgem, ascendente aquário e lua em Áries. Sol em ascendente aquário, leão vai estar lá no descendente. Então, o sol em virgem dela vai estar na 8 ou na 9, provavelmente, né? Então, você vai gostar muito de conhecimento, de viagens, né? De estar com as pessoas, mesmo sendo uma virginiana, que a princípio o virgem é um pouco mais seletivo, né? Virgem, você deve dar uma ligação muito grande com o corpo físico. Virgem gosta de natureza, gosta de alimentos orgânicos, gosta de animais, né? Gosta de primeiro lugar para a Virgem é saúde, corpo físico, ligação com a natureza. Para Aquário é irreverência, o sonho, o ideal, né? Ninguém entende muito Aquário, tá? Por quê? Porque os aquarianos são irreverentes, eles não gostam do que todo mundo gosta, porque eles estão, pelo menos a gente fala assim, mas para a gente entender aqui, né, nós que não somos aquarianos, entender, pelo menos 50 anos na frente da gente eles estão. Então, Aquário é aquele primo, aquele irmão, aquela mãe fantástica, diferente, que vê lá, ela considera o mundo, né, amigo. Não é amigo, ele conheceu a pessoa já é amiga, né, porque ela já está... Aquário tem uma reserva com seu lado emocional, né, mas ele precisou dele, ele está atuando. Aquário é um signo que nós estamos indo para a era de Aquário, que vai privilegiar, né, a vivência em comunidade. Por isso que todo mundo mora em prédio hoje, gente, né? Né? Que existem as comunidades New Age, né? Não tem as ecovilas, isso é Aquário, né? A participação, você fazer algo em conjunto para o bem de todos. Aquário não pensa no eu sozinho, ele pensa no eu social, como eu posso melhorar
Isso. Então, você, Amanda, tem Aquário, você tem Virgem e tem Áries, e em Áries você tem uma super liderança, né? Áries é impetuoso, ele sabe de si, né? Ele tem um certo, assim, um carisma, mas uma liderança. Os arianos, a hora que eles percebem, eles já se tornam líderes de onde vão. Às vezes pode dar uma certa, digamos assim, desavença, que ali as pessoas às vezes não entendem direito. Por isso que eu falo que a astrologia, eu não, né? Todo mundo, as pessoas que estudam falam que a astrologia, eu concordo, né? Que a astrologia, ela é uma ferramenta que nos deixa mais humilde também, sabe? A gente começa a olhar para as pessoas e com um olhar de amor, porque a gente passa a entender a dinâmica que cada um tem. Como eu posso exigir de uma lua em Câncer tão sensível, que ela seja igual uma lua em Áries, tão arrojada que vai, a hora que você fala assim, Áries, vamos, a lua em Áries, vamos, não sei aonde, você falou, vamos no céu, já está lá, o elevador já foi, já pegou, já foi, né? A lua em Câncer vai sair daquele lugar em que ela está, né? Vai sentir, né? É diferente. Tá? Nós temos outra pergunta. Quando a pessoa nasce no último dia de determinado signo, ela pode ter características do signo que vem a seguir? Pode, porque às vezes está na passagem, né? A questão é fazer o cálculo. Isso já aconteceu bastante lá em consultório, tá? Porque o que acontece? A pessoa acha que ela é do último dia daquele signo. Só que o signo pode entrar no meio do dia. Então, por exemplo, ela nasceu meio-dia, né? Nasceu 2 horas da tarde, meio-dia, vamos supor, na passagem de Peixes para Áries, né? Nasceu 2 horas da tarde, só que meio-dia entrou 0 grau de Áries. E aí ela vai ser ariana e não pisciana. Porque, então tem que pedir, quem nasce na passagem tem que calcular, nem que seja na internet. Entra na internet e já calcula para saber se aquele momento já é Áries ou... Porque muda de ano para ano, não é fixo o dia que inicia e o dia que termina. Ele muda um pouquinho, um dia antes, um dia depois, algumas horas. Então, se você nasce, por exemplo, a 20, cada signo tem 30 graus, tá? E cada grau é um dia, por isso que a gente tem 30 dias cada signo. Então, se você nasce a 29 graus e 50 minutos do signo de Touro, praticamente você já está entrando em Gêmeos, né? Então, você vai receber, sim, energia geminiana, não só pelo Sol, tá? Aliás, é até bom você ter perguntado isso, quando a gente nasce 29 graus de algum signo, indica que você já aprendeu praticamente todas as lições que aquele signo poderia te dar. 29 graus é como se você estivesse se despedindo daquele signo, você já entendeu tudo dele, você não precisa mais dele em outras existências. Normalmente é assim, tá? Então, por exemplo, 29 graus, também quando a gente tem uma coisa importante para falar. Vamos supor uma pessoa libriana, né? Ou uma pessoa capricorniana. Se você é a Libra, os planetas pessoais, quais são os planetas pessoais? Mercúrio, Vênus e Marte. Se você pensar em termos de sistema solar, Mercúrio, Vênus e Marte nunca se distanciam tanto do Sol quanto Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, principalmente Vênus e Mercúrio normalmente estão em signos próximos. Então, muitas vezes você acha que tem características do signo vizinho, porque você nasceu, por exemplo, com o Sol em Capricórnio, mas tem Mercúrio e Vênus em Aquário. Isso é bastante possível, porque Mercúrio, o máximo que ele fica do Sol é 60 graus. Você não consegue ter um Mercúrio muito longe do seu Sol, tá? Tem mais? Não. Ok. Então, o que a gente... Eu estava em qual signo mesmo? Eu já estava no signo, eu estava falando de Touro, depois falei de Gêmeos, aí eu falei de Câncer, né? Aí eu vou falar de Leão, então. O Sol rege Leão. Leão é um signo fixo, um signo de fogo, um signo de autoridade, de dignidade, fidelidade, né? Um signo muito criativo. Os leoninos têm fama de difíceis, porque eles são
a autoridade, né? Eles são regidos pelo astro-rei. Aliás, os 3 signos de fogo naturalmente exercem essa autoridade maior, porque o fogo inspira o espírito a ter liderança, né? Então, dá autoconfiança, tá? Aí a gente vem em Virgem, que é regido também por Mercúrio. Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Virgem é um signo de terra, um signo que vai para a praticidade, tem destreza manual, e também é um signo mutável. Então, ele é uma terra mutável. Às vezes, os virginianos têm um pouquinho de dificuldade com o campo emocional, né? A instabilidade emocional, alguma coisa assim, embora eles sejam bastante corretos e ligados na parte de concretizar, né, de cumprir as regras, etc. Também são muito estudiosos, são bons dançarinos, porque são mutáveis, né? Mas o que acontece com a instabilidade emocional de Virgem? Imagina uma terra mutável. Você está sentindo sempre isso dentro de si, né? É como se você estivesse buscando uma acomodação de tudo aquilo que você está sentindo. Então, naturalmente, traz umas crises de instabilidade. Mas é um signo de uma natureza fantástica para realizar as coisas. Daí a gente tem o signo de Libra, que é regido por Vênus, né? E o signo de Libra é um signo de ar, cardinal, né? E Libra é o signo do outro, da cooperação, é também o signo da beleza e da justiça, e os librianos são bastante cooperativos, e os librianos se entendem enquanto aos pares, né? Eles precisam estar no relacionamento, eles se entendem enquanto aos pares. Aí nós temos o signo de Escorpião. Escorpião regido por Plutão, corregido por Marte, é um signo de uma grande intensidade emocional, um signo que gosta de desafios, porque é corregido por Marte, e gosta das profundezas, ele mergulha dentro de si, ele tem uma força, uma grande força emocional. É um signo, aliás, também que tem uma fama, às vezes, que não corresponde, porque o verdadeiro símbolo de Escorpião é uma águia, né? Então, esse é o verdadeiro símbolo do escorpião. Então, os escorpiões sabem muito bem o que passa na alma humana. Você, um escorpião te olhando, ele não está olhando você fisicamente só, ele está olhando o que se passa dentro de você, porque ele sabe, ele é regido por Plutão, né? Então, ele entende das profundezas da alma e normalmente são pessoas, são ótimos psicólogos, ótimos sensitivos, né? E também são ótimos cirurgiões, porque eles conseguem, também tem muito escorpião em engenharia, porque eles conseguem ser muito precisos nas avaliações. Aí a gente tem o signo de Sagitário, regido pelo deus da abundância, por Júpiter, pelas viagens. Então, quem é Sagitário, Lua em Sagitário, ascendente Sagitário, ou algumas coisas na casa 9, né? Tem toda essa energia de busca, de filosofia de vida, do ir e vir, né? De estar sempre em expansão e de não querer ficar em lugares fechados, né? E gostar muito de estudar, de falar outros idiomas, de cultura. A gente tem uma pergunta. Cada signo se encaixa melhor em algum tipo de trabalho? O mapa astral diz onde eu devo trabalhar? Ou em que eu devo trabalhar? Onde não diz, mas ele pode te orientar, sim. Qual seria, às vezes a pessoa, por exemplo, vem para fazer o mapa vocacional, tá? Não é necessário fazer um mapa à parte na interpretação do mapa astrológico, nascimento, mapa astral, a gente já consegue ver algumas características, né? Por exemplo, se você tem muito casa 3, você vai ser uma pessoa da comunicação, do marketing, de público, de vendas, ou tem muita ligeireza, né, com as coisas. Você tem muito casa 10, você vai ser uma pessoa que vai precisar fazer aquela carreira ascendente, concreta, né, com muita ambição. Aí a gente de área de sensibilidades, por exemplo, um psicólogo, tem o lado da casa 3, por exemplo, uma casa de arquitetura também. A casa 6, o eixo Virgem-Peixes é o eixo da medicina, mas em Virgem a gente vê muita medicina, ou casa 6, né, a medicina prática mesmo, assim, de diversos segmentos,
E na casa 12 a gente vê mais a psicologia, a psiquiatria, né? Então, dependendo, dá para analisar e a mapa é uma interação. Conversando, né? A gente vê em conjunto. Mas é possível sim. Da orientação. Aí a gente vai passar para o signo de Capricórnio, que é o signo regido pelo planeta Saturno, que é o deus da severidade, da responsabilidade, da seriedade, né? Do comprometimento. Então, os capricornianos, em geral, eles são sérios, no sentido assim, no que eles se comprometem, eles carregam o dever, eles veem o dever com Onde a gente tem Capricórnio, não precisa ser capricorniano, Capricórnio corresponde à casa 10, se você tem vários planetas na 10, a 10 é a casa da carreira, da vocação e do mundo. Diga. Desculpa. Nós temos uma pergunta aqui da Ana Cristina. Ela está perguntando, você acha que o momento que nascemos, né, o mapa astral, o momento em que iniciamos uma experiência de vida na Terra tem a ver com o plano divino de cada um? A cada vida temos um mapa astral diferente que vai agregar características necessárias para a realização da missão de cada um? Sim, perfeito. Que pergunta, né? Ana Cristina? Isso. Oi, Ana Cristina, tudo bem? Olha, sim, eu acredito, né? Penso que a gente, antes de vir para essa existência, a gente senta com os mestres astrólogos, lá sim, eles são mestres, né? No Ministério da Astrologia, para compor o mapa, de maneira que o mapa, né, compor da melhor forma para ajudar na nossa missão. No nosso nível de evolução já é possível fazer isso, o nível que uma boa parte da humanidade está, né? Então, não é que isso é importante você perguntar também, porque não é que nós somos assim porque nascemos naquele momento e os astros nos fizeram assim. Não. Nós é que nascemos, nós somos daquele jeito e foi preciso os mestres astrólogos e toda uma questão para a gente encarnar no momento propício aquilo que a gente tem que fazer. Então, sua pergunta é muito interessante, porque entra no campo também da espiritualidade. Aliás, todas as perguntas são bem-vindas, todas interessantes, mas é que essa entrou um pouquinho mais no campo da espiritualidade. E sim, é importante a gente fazer essa composição e a gente entrar na Terra, assim, está escrito nas estrelas, né? E aí eu vou falar uma coisa importante, até aproveitando que está passando o Wake, né, do Yogananda. Yogananda, maravilhoso, todo mundo deve ler a autobiografia de Yogi e os outros livros, e se possível assistir o filme. É um livro de cabeceira que me acompanha há algumas décadas. Mas o que ele falava sobre astrologia é que chega um momento, né, que esse momento é o nível, quando a gente atinge um nível de mestria, né, o ser humano já está saindo desse nível de humanidade, né, de normal, de ser humano, já está indo para um nível superior, em que aí os astros já não determinam tanto que o ser humano, porque na verdade nós somos criadores do nosso destino. Então a importância da consulta astrológica de nascimento é que aquele momento que a gente está conversando com a pessoa, nós estamos ajudando a criar, através daquela sabedoria ali que existe no mapa, um destino melhor, né? Sempre melhor, é essa a minha intenção sempre, que a pessoa saia dali renovada, que ela saia com impressões positivas sempre no seu próprio mapa, que ela ame o que ela é, que ela ame aquele mapa, a pessoa que ela é, que ela se respeite. Então, a gente está criando o tempo todo o nosso... Nós somos hoje o que pensamos ontem e seremos amanhã o que pensamos hoje, o que pensarmos hoje. Mas o Yogananda fala algo maravilhoso que foi dito pelo mestre dele, o Sri Yukteswar, não sei falar exatamente direito, mas enfim, que era o mestre dele. E ele falava que a partir dos... não sei se foi falado pelo Sri Yukteswar ou foi falado pelo Lahiri Mahasaya, mas é que nós, a partir de determinado momento da nossa evolução, nós não somos mais guiados pelos astros, porque nós aprendemos a criar o nosso destino. Entendeu? Até lá, a gente tem um grande caminho, né? Mas para chegar nesse nível, é um nível de Yogananda para cima.
Então, tem tempo para gente. Existe rastros da vida passada no mapa astral? Existe. Você consegue ver? Perfeito essa pergunta também. Muito boa. Existe, sabe por quê? Porque a gente consegue ver a bagagem que a gente traz de outras vidas através da posição lunar. Tem um eixo que chama nó do norte e nó do sul. Nó do norte, para onde a gente deve prestar atenção. Aliás, isso é uma astrologia védica, astrologia hindu, ela usa bastante os nodos lunares. Nó do norte, para onde a gente tem que prestar atenção. E o nó do sul é o que a gente traz de vidas passadas. Tá? Então, vamos pegar um eixo, nó do norte em Áries e nó do sul em Libra. Tá? O nó do sul em Libra é uma pessoa que passou muitas vidas, provavelmente, conhece música, tem uma delicadeza, tem uma diplomacia, tem uma beleza, né? Talvez uma sensibilidade para as artes, ou uma ótima pessoa para o direito também, por causa da justiça, mas ela não se afirmou o suficiente, o eu sou dela. Então, ela vem com o nó do norte em Áries para aprender a liderar, para aprender a ser ela um pouquinho primeiro. Embora o propósito da nossa encarnação na Terra seja sempre servir, nós não podemos sair do caminho do nosso propósito porque outra pessoa quer. Entendeu? Então, esse nó do sul, né, em Libra, nó do norte em Áries, pede-se que, claro que tem que ver outras coisas, aspectos, o signo lunar, etc. Mas entre o nó do norte e o nó do sul, o signo lunar e a posição de Saturno e algumas outras posições, por exemplo, tem posições no mapa que a roda chama-se partes arábicas, roda da fortuna, parte do espírito e parte da iluminação. Até esses detalhes o mapa nos dá. Ok? Já terminou o signo? Aí a gente vai agora para Peixes. A gente falou de Aquário, né? Agora a gente vai para Peixes, né? Cuja regência é Netuno. Antes de se descobrir Netuno, por que tem corregência? Porque os planetas foram descobertos de tempos em tempos, né? Então, antes de existir Netuno, ou seja, Netuno sempre existiu, mas ser descoberto, a regência era de Júpiter também. Peixes também é um signo regido por Júpiter, é um signo de água mutável. Então, imagina, água mutável também haja emoção, né, gente? Signo a parte emocional é muito forte, a parte de inspiração das artes, de sensibilidades. Peixes o apelido do Peixes é a cruz vermelha, né? É como se fosse assim, ele sempre quer se doar, ele sempre quer fazer algo pelas pessoas, é o signo da compaixão. E aí, a questão ele tem a corregência, então também é um signo de generosidade, por ser como Sagitário, porque é regido por Júpiter, e a regência de Netuno é essa transcendência. Aí, gente, a gente tem que falar uma coisa importante. Vocês podem perguntar assim, mas escuta, era regido por um, está regido por outro, é corrigido. Acontece que a cada planeta que é descoberto, os planetas são elevadas consciências que existem nesse nosso universo. Então, quando algo acontece externamente, acontece internamente. Então, com a descoberta de novos planetas, nós vamos abrindo nosso campo psíquico, abrindo nossas possibilidades e evoluindo. Um exemplo disso é a descoberta, tem outras, tá? Mas, por exemplo, quando foi descoberto o Netuno, junto com o Netuno veio a descoberta da anestesia, né? Que foi muito importante para o ser humano, né? Antes eram outros tipos, outras formas de se fazer, né? Ficar anestesiado. Com a descoberta de Plutão, veio a descoberta da psicanálise, mas veio também a bomba atômica. Então, sempre tem o lado luz e o lado sombra. Vamos sempre tentar focar na luz, né? Então, acho que está acabando o nosso tempo, né? Tem mais uma pergunta? Tem duas perguntas. Vamos lá. As duas são da Amanda. Ela está dizendo, já ouvi em algumas consultas com o meu mapa astral, que o mapa é uma fotografia de quem nós somos com identidade egóica, e não exatamente divina. Isso é verdade? Não concordo. Eu acho que
Primeiro que, assim, vamos falar do ego também. Se o ego não existisse, nós não conseguiríamos estar focados, focalizar, ler alguma coisa, né? A gente precisa também, o ego ele nos estrutura, tá? Eu acho que dentro do mapa existem muitos segredos que podem ser revelados, inclusive também o portal para a nossa identidade divina, tanto que tem a parte de iluminação e a parte do espírito. Então a gente sabe onde que é o nosso ponto da iluminação e onde que é a nossa parte do espírito, mas numa primeira consulta, para uma pessoa que está iniciando uma consulta, eu não acredito que isso interesse muito, porque primeiro nós precisamos das questões cotidianas, né? Do que a gente veio fazer. A gente já não pode, a não ser que a pessoa vá para um monastério, ou que ela tenha uma busca espiritual mais forte do que aquilo que ela quer realizar em termos de ambição profissional, família, etc., aí sim, né? Daí ela fez uma segunda pergunta. Amanda, muito obrigada por sua participação. A segunda pergunta dela é algum aspecto ou planeta que mostre nossa essência ou nossa origem divina? Que lindo. Nossa origem divina está bastante ligada ao Sol, né? O Sol é a nossa essência, né? O portal da transcendência está muito ligado à casa 12, que é regida por Netuno, né? Existe um ponto também que chama-se vértice. Então, é um conjunto, uma somatória, na verdade, é um cálculo que depende de alguns pontos. Por exemplo, alguns cálculos que a gente faz entre o ascendente, o Sol e a Lua, tem alguns pontos muito importantes que esses três pontos nos dão, tá? Então, eu acho que é a nossa origem, sim, tem a lado egóide, sim, que é para realizar o que a gente precisa na Terra, mas a nossa semente, nós não somos seres humanos, né? Tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais, passeando aqui na Terra um pouquinho, aprendendo um pouquinho, visitando a Terra. Que delícia! Então, primeiramente, nós somos espirituais. Isso aqui, passagem aqui, uma fração de tempo. Um piscar de olhos da eternidade. Uma fração de tempo. Ai, que lindo tudo isso. Obrigada. Obrigada a todos, gente. Muito obrigada de coração por vocês estarem participando, nos ouvindo, né? Acompanhe sempre o Bhavana, essa moçada maravilhosa que eu amo de paixão, né? Que está fazendo desse mundo um mundo melhor. Nós precisamos de Bhavanas e de Bhavanetes nesse mundo. E de você, e de todo mundo. Não, a gente está muito feliz de todo mundo estar aqui participando com perguntas. Ontem a gente teve um hangout também, algumas pessoas que participaram ontem estão participando hoje. Então, a gente está muito feliz, muito gratos de vocês estarem aqui conosco. Obrigada, Rosana. Eu que agradeço. Estar aqui mais uma vez, compartilhando seus conhecimentos conosco. A astrologia é incrível. Eu acho que a astrologia é um despertar na vida de todo mundo. É um presente para nós. É um presente dos céus para nós, eu acho. Com certeza. Eu acho que a gente tem que mais e mais se reconectar com tudo isso que é tão grandioso, né? Assim. E que bom que estamos aqui juntos, nessa união aqui, através desse universo tecnológico, mas aqui estamos conectados. Então, a internet dá para ler exatamente na astrologia. Foi quando Netuno entrou em Urano e ficou mais ou menos ele fica cerca de 20 anos, um pouco menos às vezes. E ele entrou em Urano e ele simplesmente, Netuno é o sonho, Netuno entrou em Aquário, trouxe através de Aquário é um signo de muita tecnologia avançada, todo o avanço que existia ele trouxe e fez nesses 20 anos, nós demos um salto quase quântico, tecnológico. Com a internet e a evolução dos computadores, e com certeza. Mas eu dou uma boa notícia, Netuno em Peixes, é fantástico para a espiritualidade, fantástico também para o romantismo. Vai haver um retorno do romantismo aí nos próximos anos. Ai, que bom, isso é ótimo, e da espiritualidade também. Gente, muito obrigada pela participação. Fique aqui conosco, nos acompanhe o Bhavana, a gente está no Facebook, facebook.com/Inspirando Despertar, a gente está no Instagram, portal_Bhavana. Estamos também no Snapchat, que é Portal Bhavana, a gente está no Periscope, que é Portal Bhavana,
Tem o Viva Soul, que é um projeto online, que também tem Facebook e Instagram. O Facebook é facebook.com/Bavana Viva Soul. A gente tem também o Instagram, que é Viva Soul _. Nossa, a gente tem um monte de coisa acontecendo e a gente quer muito de coração que todo mundo possa participar. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada, e até a próxima. Um beijo!